Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a confissão de Pedro e como o Espírito Santo age na nova aliança. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você possa receber cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que nós possamos entender melhor o tema de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus, no capítulo 16, verso 17 e 18, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava juntamente com os seus discípulos, e existia um comentário no local onde ele fazia os seus milagres e prodígios. Uns diziam que Jesus era Elias, outros que diziam que ele era a ressurreição de João Batista, ou algum dos outros profetas. Então o Senhor questionou os 12 e disse: E para vocês, quem sou eu? Pedro de imediato falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor ainda confirmou: Bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Bar-Jonas, filho de Jonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Durante muito tempo, dentro do meu coração existia um questionamento: como que o mesmo Pedro, que pelo Espírito Santo foi usado pelo Senhor para revelar que Jesus era o Cristo, no mesmo capítulo foi repreendido pelo Senhor e foi chamado de Satanás. Quando Jesus falou assim que ia ser entregue aos homens para ser morto, ele disse: Não fales tal, mestre, isso não lhe acontecerá. Então naquele momento o Senhor olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro e disse: Para trás da mim, Satanás, porque não conhece o poder de Deus nem a revelação do Pai. Recentemente, estudando as Escrituras, eu percebi que o Espírito Santo na antiga aliança, ele vinha em porção, cumpria o propósito de Deus e era retirado dos homens, dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos. E na época ali de Cristo ainda não foi diferente, porque o Espírito Santo ainda vinha sobre medida. O Espírito Santo só veio na plenitude depois da ressurreição de Cristo, que ele prometeu: vos mandarei outro Consolador. Então o Espírito Santo só veio na plenitude após a ressurreição de Cristo. Sendo assim, Pedro, que era sanguíneo e era um homem de vacilantes lábios, é totalmente compreensível entender porque que no mesmo capítulo ele declara que o Senhor é o Messias pelo Espírito Santo de Deus, e na carne ele declara que não aconteceria aquilo que o Espírito Santo já tinha previsto desde a fundação do mundo como destino para a salvação da humanidade. Então Pedro tinha uma ressalva: o Espírito Santo ainda vinha em porções. Trazendo para os dias de hoje, hoje nós vivemos na plenitude do Espírito Santo. Ele não vem mais em porção, ele habita dentro do coração daquele que entregou a vida para Cristo e tem ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas por que que os nossos lábios ainda vacilam? E por que que nós não somos sempre usados por ele, sendo que agora nós somos a sua habitação eterna? É muito simples e é muito fácil. Todas as vezes que nós damos lugar para a nossa carne, nós somos usados pelo adversário. Então que eu e você possamos andar no Espírito, que é isso que as Escrituras ela nos incentiva: andar em Espírito e seja conduzido pelo Espírito, porque os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que palavra maravilhosa e esclarecedora, e que enorme privilégio nós temos hoje. Até a era de Cristo, até a era de ressurreição de Cristo, o Espírito Santo ele vinha em porções. Ele vinha cumprir o propósito que era determinado pelo Pai e voltava para o Pai. Assim foi na construção do templo, assim foi na construção do tabernáculo e assim também foi
na era que os discípulos andavam com o Senhor. Pedro, por ser sanguíneo, ele era um homem que muitas das vezes era explosivo e fazia e falava aquilo que pensava. E isso não foi diferente no texto e no contexto de hoje. Pedro, pelo Espírito Santo, foi conduzido para confessar que Jesus Cristo não era Jonas, Jesus Cristo não era Elias, Jesus Cristo não era nenhum dos profetas, mas sim, ele era o Messias, o Filho do Deus vivo, o esperado, o prometido. O mesmo Pedro, como tem um histórico de ser precipitado em palavras, quando o Senhor começou a declarar no mesmo texto que ele ia para Cafarnaum e depois ele ia descer para Jerusalém e depois ele seria entregue aos homens, aos líderes da época para ser morto, ele não aguentou. O sangue dele ferveu e ele disse: não vai acontecer tal contigo, Senhor, jamais. Pare de falar isso, pare de se massacrar. E ali aquele discurso do sanguíneo, do homem vacilante em palavras. E foi a hora que o Senhor olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, porque não sabes o poder de Deus e não conhece as revelações que são guardadas desde a fundação do mundo. E por causa do quê? Porque naquele momento ele não estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, mas sim pelos seus impulsos e pelas suas emoções. Trazendo para os dias de hoje, nós temos o privilégio, sim, mas grande é a responsabilidade, porque o Espírito Santo ele não vem e vai, ele vem e permanece. O que faz com que nós sejamos vacilantes é quando a gente dá espaço para a nossa carne, nós deixamos de ser espirituais e por um momento, num vacilo de pensamento, em frações de segundo, nós somos conduzidos pela nossa carne. E quando nós somos conduzidos pela nossa carne, nós estamos sujeitos a falar o que não devemos e agir também como não devemos. E os nossos pensamentos também não são louváveis ao Senhor quando estamos sendo administrados pela nossa carne. Um conselho prático, isso também está registrado no livro de Romanos, que diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses de fato são filhos do Deus vivo. Então que eu e você possamos nos policiar, nós possamos vigiar, porque numa fração de segundo que nós entramos na carne, tudo pode ser tido por água abaixo, nós podemos colocar tudo a perder. Então que nas nossas orações nós possamos pedir para o Senhor: faça com que nós andemos na plenitude do Espírito, porque hoje o Espírito não vem mais em porção. Ele habita dentro de nós, que nós possamos ser conduzidos por Ele e assim sermos reconhecidos como filho dele, primeiramente pelo Pai e também ser visto assim pelos homens. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!